Oi gente, tudo bom? Mais uma aula aqui do canal, né? No nosso curso de SketchUp gratuito. Nessa aula eu vou ensinar vocês a modelar um pouco melhor um terreno, né? A partir de algumas curvas de níveis, mas em si utilizando aqui o Sandbox e suas ferramentas, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos começar, tá? Primeira coisa, se no seu SketchUp não tiver aparecendo a barrinha do Sandbox, que é essa barrinha aqui, com esses ícones aqui, você vem aqui em visualizar, barra de ferramentas, e vai até a letra S, aqui ó, onde vai aparecer aqui o Sandbox, tá? Você clica aqui, deixa ele marcadinho e vai aparecer na sua tela, tá? E aí você só coloque aqui ele em algum lugar, tá bom? Depois de feito isso, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas ferramentas, tá? Qual que a gente vai utilizar? Bom, o Sandbox, primeiro de tudo, ele pode criar um terreno a partir de inúmeras linhas que a gente vai ter. A gente pode fazer uma malha e aí nessa malha a gente vai pegar e vai mexer no nosso terreno. A gente pode ir modelando ele, dando uma certa profundidade, ou a gente aumentando aqui um pouquinho a altura. Enfim, inúmeros recursos que o Sandbox vai trazer para a gente. Então vamos ver cada um deles aqui. Eu vou começar fazendo aqui umas curvas de níveis, tá? Vou fazer algumas um pouco mais perto, outras um pouco mais longe, algo mais ou menos assim, aí um pouco aqui assim e outra aqui, algo assim, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou dar uma, por enquanto aqui elas estão no plano, né? Eu vou dar uma certa altura para elas, né? Então essa daqui, por exemplo, eu vou, vou travar aqui no eixo azul, né? Se vocês sabem como faz isso, é simplesmente você apertar o direcional para cima, né? O botão direcional aí do seu computador para cima, ele vai travar. Vou deixar aqui com 1 metro. Vou deixar essa daqui com 2 metros. Né? Essa daqui eu vou colocar aqui nessa mesma posição, só que eu vou aumentar 2 metros. Né? Então você vai ver que vai ficar um terreno um pouco íngreme, né? Mas é justamente para vocês verem como um terreno a gente pode fazer um aqui no SketchUp, tá? Então vem aqui, move também, né? Vou colocar mais 2 metros para cima. E por fim, essa daqui. Ok, vou colocar aqui só 1 metro só. 1 metro para cima, pronto. Então aqui a gente já tem as curvas de níveis, né, do nosso terreno. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo e vou daqui, ó, cria um terreno a partir de arestas selecionadas. Então aqui, ó, ele já criou um terreno pra gente, ó. E aí ele pega toda a geometria que a gente fez, né, e vai modelando a partir dela, ó. Aí depois disso, como ele já vai vir um grupo, então a gente pode mover esse grupo para tirar ali das linhas, né? E aí ele já fica mais ou menos assim, tá vendo? Então, basicamente, utilizando, né, esse primeiro recurso, é assim que fica mais ou menos, né, o nosso terreno. Eu não costumo muito utilizar esse, que eu acho que ele é um pouco pobrinho, né, digamos assim, mas quando você não tem outros recursos, né, você pode utilizar ele e vai dar um resultado bacana, não se acanhe de usar, tá? Então, esse foi o primeiro recurso. Bom, ainda pegando esse terreno aqui, a gente pode também modelar aqui dentro dele, né, algumas formas geométricas, né? Então, caso a gente quisesse colocar uma casa aqui, como é que a gente faria, né? Então, por exemplo,
vou querer colocar uma casa aqui, nessa região aqui. Então o que, que a gente faria? Eu vou desenhar aqui mais ou menos como seria o terreno da casa, né? Deixar aqui mais ou menos. Sempre invertendo as faces. Transforma aqui um grupo. E vou mover mais ou menos em direção aqui, né? Agora eu vou mover um pouco para cima. Acho que um pouquinho aqui só para frente. Aqui, acho que aqui fica bom. Isso. E aí, com o grupo aqui selecionado, selecionei, eu venho aqui, ó, uso objeto, né? E aí seleciono o meu terreno. E aí eu seleciono se eu quero mais para cima, se eu quero mais para baixo. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Então aqui eu já tenho aqui a regiãozinha, né? Como seria um esquema de corte a aterro, né? Para o nosso terreno. E aí eu posso apenas só modelar aqui a casinha, rapidamente, ó. Uma coisa bem basiquinha, só um bloquinho só. Tirar aqui, tirar esse aqui, aí pronto. Ó, uma casinha bem pequenininha, tá? Só um modelo. E aí a gente vem e coloca aqui, ó. Só para ter mais ou menos uma ideia de como ficaria, né? No nosso modelo, né? Tá? Então esse é um jeito da gente fazer aqui também, né, no nosso terreno. E vamos dar um prosseguimento aí. Aí, além disso, vamos supor que a gente gostaria de fazer aqui um caminho, né, para que a gente conseguisse chegar até essa casa. O que, que a gente faria? A gente poderia simplesmente estampar aqui um caminho, né, uma mini estradinha para que a gente pudesse chegar aqui ao terreno. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui, ó, fazer um arquinho bem simples. Qualquer coisa a gente só dá uma escalada nele. E fechamos. Sempre lembrando de colocar aqui, né? Inverter as faces. Vou transformar em um grupo. E vou mover, né? Aqui, colocar um pouco para cima, né? Então, vou subir aqui. Só mais um pouquinho. Acho que aqui já tá... Opa, aqui já tá bacana. Já. Aí o que a gente pode fazer? A gente vai estampar esse caminho aqui no terreno. Porque caso a gente quisesse, né, desenhar aqui alguma coisa, como ele é muito irregular, a gente não vai conseguir fazer isso diretamente. Então a gente pode fazer aqui, vamos estampar esse caminho, tá? Então como é que a gente faz? Vem aqui, selecionamos e agora a gente vai selecionar o terreno. Olha como fica aqui estampado, né, o nosso caminho. Isso dá uma noção bem grande do que a gente quer fazer com o nosso terreno, como ele vai ficar. É uma simulação bem bacana mesmo, né? Se aqui a gente colocaria, em vez de ser, né, um caminhozinho, a gente colocaria umas escadas, enfim, tá? Então, mas não é só disso que o Sandbox também ele tem. A gente pode também modelar um terreno assim do zero, caso a gente queira, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, então como é que a gente faz isso? Basicamente, para a gente criar um terreno do zero, a gente vem aqui, né, cria uma malha de terreno do zero, né? Aí, vocês vão vir aqui, ó, vocês estão vendo que o espaçamento é de 3 metros. O que é isso? Ó, vocês já vão ver. Então, a gente cria aqui uma malha, né? E aí vem aqui, tá vendo? Então, aquele 3 metros aqui, ó, que você tá vendo, é a distância daqui até aqui, né? Obviamente, de um vértice até o outro, né? Então, cada lado quadrado aqui a gente vai ter 3 metros. A gente pode também diminuir isso, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero apenas de 1 metro. Então, eu venho aqui, vou dar aquele belo Enter. E ó, agora minha malha inteira tem de 1 em 1 metro, tá? Depois que a gente criou, ele vai vir como um grupo, né? Então, a gente entra no grupo
vem aqui, a gente vai suavizar aqui a malha. Pera aí, deu uma travadinha aqui, que ele deve estar fazendo aqui essa suavização, tá? Ó, agora que foi, né? Então eu cliquei aqui, eu tava falando para vir para cá, mas não, é aqui, tá? Adicionar arestas, tá? Então fez com que a gente tenha aqui um grau de complexidade aqui do nosso terreno muito maior, tá? Aí você deve estar pensando, tá, mas a gente fez um terreno reto, o que eu vou fazer com isso de bom? É aqui que entra justamente o levantar e abaixar, né, que é algumas faces, né? Como é que a gente vai fazer? Ó, a gente vai entrar nele, já tá aqui, né? Então vamos lá, vamos entrar aqui, ó. Você tá vendo que a gente tem um raio de 10 metros, tá? A gente pode diminuir esse raio para, por exemplo, 1 metro. Aí a gente sai e volta, aí vai ter 1 metro. Então, ó, a gente vai levantar aqui um pouco. Ah, ele ficou selecionado ali, ó. Opa! Então aqui, ó, ali raio 1 metro. Aí a gente vem, pode colocar para cima, pode colocar aqui um pouco para baixo. Ó, por exemplo, pode aumentar então o raio. Então eu quero um raio de 5 metros. Agora venho, saio. Já está com um raio de 5 metros, né? Opa, fazendo aqui um pico. Vou fazer um pico. Cadê aqui? Então o raio ainda está de 1 metro. Agora foi para 5. Como eu tinha comentado. Aí você faz uma pequena ondulaçãozinha aqui. Abaixa um pouco mais aqui, né? Deixa o terreno de uma forma muito mais realista, né? Muito mais próxima do que acontece de verdade. Ele nunca vai ser reto, né? Então é uma coisa que ajuda bastante a gente na hora da modelagem. Às vezes vai ter até coisas bem assim, ó, né? Então é uma coisa que o Sandbox traz pra gente como recurso. Ajuda bastante a gente fazer muita coisa bacana, muita coisa legal, tá bom? Então isso daqui é a gente modelando assim do zero, né? A gente tem uma ideia aqui de como vai ficar o terreno, do que a gente quer nesse terreno, enfim, tá bom, gente? Bom, gente, era isso o que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Dessa aula de como modelar terrenos, tá bom? Acho que deu para ficar bem claro. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, né? O que você ficou com dúvida, o que talvez não tenha explicado muito bem. Então, vem cá, conversa um pouco comigo, diz se você gostou da aula, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.